Há alguns meses eu tive a oportunidade de fazer um vídeo da Triumph Rocket 3 Storm, uma das motos mais potentes do mundo, e esse vídeo foi parar no perfil da Triumph Austria. A Rocket 3 Storm R é uma categoria à parte. E hoje eu vou te contar sobre os bastidores de como eu planejei, filmei e editei esse vídeo. Eu recebi uma ligação assim: Rafa, temos a moto com o maior motor de produção do mundo para fazer um vídeo incrível. Eu não sabia como era a moto, muito menos como era o lugar que a gente ia gravar. E não valia a pena gastar com visita técnica porque a loja era em outra cidade. Mas eu sabia que precisava fazer algo impactante, impressionante. Então o planejamento foi o seguinte: vamos chegar lá, vamos criar na hora e com certeza usar efeitos especiais. E aqui um fato curioso é que a minha relação com as motos vem de muito antes das câmeras. Vem da minha infância, porque eu cresci na garupa de uma moto. Minha mãe pilotava, meu avô, meu tio, meu primo, minha tia. Então, quando era criança, eu tava sempre andando de moto com um com o outro e eu adorava, né? Todo mundo da minha família anda de moto. Talvez por isso fazer esse vídeo tenha tido um peso diferente pra mim, porque falava sobre moto. Sempre que eu falo de moto, eu lembro da minha família, e a loja que eu tive que gravar ficava numa cidade vizinha da minha família. Por isso que fazer esse vídeo foi importante, porque eu consegui falar de algo que me lembra minha família e consegui passar lá para visitá-los. Foi muito legal. Eu nunca tinha filmado moto, mas eu já tinha filmado carro parado no showroom, e com isso eu aprendi que eu preciso de pelo menos 2 tipos de filmagem. E esses 2 tipos precisam de movimento. Afinal, o desafio maior aqui é fazer uma obra impactante de um produto que está parado. O primeiro tipo de filmagem é com a lente mais fechada, e para isso eu usei uma 50mm 1.8. Tentar filmar a maior quantidade possível de detalhes únicos da moto, e se atentar sempre que, se estamos filmando em 9x16, é interessante manter o ponto de interesse sempre no centro. Isso facilita ainda mais o processamento do espectador, ou seja, fica fácil dele digerir. Movimentos de órbita ao redor do que está sendo filmado tende a performar muito no impacto do espectador também. E com esse raciocínio eu vou filmando vários detalhes da moto. O segundo tipo de filmagem é com a lente aberta. E aqui é realmente para explorar mais a movimentação e trazer mais dinâmica ainda. Até porque, trazendo mais movimentações, eu posso brincar na posse com o speed ramping, eu posso brincar com encaixar esses movimentos na batida da música. É sempre bem interessante, isso performa muito no impacto do espectador também. Eu levei iluminação suficiente para fazer uma luz principal e um recorte, mas eu tinha um outro desafio quando eu cheguei lá. Eu tinha que ser o mais rápido possível, porque a gente começou a filmar às 19 horas e a gente só podia ficar até às 20 na loja. Então eu não podia ter tempo de produção e desprodução. Então eu precisava de algum tipo de efeito que fosse diferente e exigisse pouca produção. E aí eu lembrei do vídeo que eu fiz com o Victor da BMW Série 2, aonde há um plano sequência mostrando a parte de trás do carro, e aí o plano sequência ele vai viajando ao redor do carro enquanto mostra o carro, e ele vai falando ao mesmo tempo. Tudo isso foi sem corte, a gente combinou isso tudo, e eu conseguia mostrar várias coisas ao mesmo tempo no mesmo rec, só fui brincando depois com a edição. Aí nesse da Triumph eu pensei, vou fazer algo parecido, mas vou adicionar um texto em 3D para dar um impacto maior, até porque como eu estava filmando algo que é menor do que um carro, eu conseguiria fazer um movimento que era mais uniforme e dessa forma adicionar alguns efeitos 3D ali. Esse tipo de take ele exige bastante técnica e bastante ensaio, mas uma vez que está ensaiado e está bem feito, ele não exige nada de produção, é só gravar. Rocket 3 Storm. Pode contar o resto do Cheetos? A Rocket 3 Storm R é uma categoria à parte. 3, 2, 1, vai. A Rocket 3 Storm é uma categoria à parte, é isso? E aí eu decidi usar a luz da própria loja no vendedor pra gente ser ainda mais rápido. E aqui vai uma dica: deixe sempre o ponto de interesse no centro e brinque com a movimentação, para combinar o final de um movimento com o começo do outro. E faça isso trocando o objeto de interesse, mas sempre deixando no centro. Ou seja,
eu tô orbitando ao redor de um objeto e enquanto eu tô orbitando eu troco pontos de interesse, continuo orbitando e assim por diante. É assim que eu faço takes longos e consigo aproveitá-los de formas diferentes. Esse é o novo BMW 220 M Sport 2026, a nova geração do Série 2 que redefine os parâmetros da categoria. Grade Iconic Glow, lanternas redesenhadas, rodas 18 polegadas, assinatura M e linhas que alinham design e eficiência. Debaixo do capô, o já conhecido B48, de 204 cavalos e mais de 30 kg de torque. Conjunto que entrega um 0 a 100 em 7.3 segundos. Por dentro, bancos em couro Veganza e a nova linha de design interno Shytech. Storm R é uma categoria à parte. Com potência musculosa e níveis recordes de torque. A aceleração explosiva colabora para a ciclística sensacional. Primeira coisa que eu faço na hora de editar é colocar os takes todos na timeline e começar a cortar o que dá e o que não dá pra usar. Dentro do mesmo rack eu tenho vários takes e eu já começo a deixar todos eles cortados, separados. Quando eu vou tendo uma ideia de juntar um take com o outro, eu já deixo separado dentro da timeline. Dessa forma eu vou vendo detalhe por detalhe que eu já tenho gravado e as ideias vão surgindo na cabeça também. E eu já separo também os takes com fala, porque ali na hora de editar a gente consegue ver as ondas de áudio, consigo saber assim quais são os takes com fala. Já tendo a deixar as falas cortadas, pelo menos uma próxima a outra, pra eu deixar a timeline preparada para eu começar o trabalho criativo de fato. E eu diria que uma das etapas mais importantes é a trilha sonora. E aqui foi o pulo do gato, na verdade, porque vídeo de moto a gente vê trilhas sonoras de rock and roll sempre sendo usadas. Eu queria fugir um pouco do óbvio, eu queria uma coisa que fosse enérgica e ao mesmo tempo tivesse um quê de urbanicidade. Então não podia ser um pop eletrônico, divas do pop, mas também não poderia ser um rock and roll, não poderia ter uma voz masculina nem feminina, tinha que ser algo que fosse enérgico pra frente, que fosse eletrônico ao mesmo tempo, porque eu acho que essa moto, ela passa uma potência. Então a música tinha que passar uma potência, e aqui é a primeira etapa, é escolher a trilha sonora certa. E eu gosto de usar Artlist para isso. E depois disso vem a segunda parte mais importante dessa primeira etapa, eu diria, que é editar a trilha sonora. Nunca dá para usar a trilha como ela vem, eu acho. Porque eu preciso de uma trilha com começo, meio e fim, que é para eu tenha na introdução um compilado das imagens, depois eu entro com uma parte que cai a energia para entrar a voz falando e outra parte no final que tem a cara de o grande final. É necessário editar a música para trazer essa noção, porque não adianta, a emoção está no áudio. Eu já fiz um outro conteúdo no meu Instagram falando sobre performance estética através do áudio. Acho que não à toa o nome é audiovisual, porque o áudio vem primeiro mesmo. Então por isso que é tão importante editar a trilha antes de começar, antes de brincar, antes de sair criando. Pelo menos para mim. Isso me guia, isso me dá um norte muito bem estruturado. E eu sou mais assertivo. Então a primeira coisa que eu faço é definir o tempo e o ritmo do vídeo através da trilha, através da edição da trilha sonora. O vídeo tem que ter começo, meio e fim. Tem que crescer, decrescer para entrar o áudio falando e ter um final bonito. E tem que ser chamativo logo no início. É a trilha que vai dar essa puxada no começo. Uma vez que eu já coloquei as imagens na timeline e agora estou editando a trilha, eu já vou sacando as ideias que eu vou usar para encaixar take com áudio. O Sound Effects aqui, eu acho que ele é o tempero mais especial que a gente pode ter para chegar num lugar realmente único e personalizado para o vídeo. No caso, a gente usou o próprio som do motor da moto para fazer um Sound Effects da moto ligando no início. Isso trouxe outra dinâmica para o vídeo também. Esse é um vídeo de venda, então o áudio precisa ser verdadeiro, né? O vendedor ele tem a oportunidade de mostrar o vídeo para um possível cliente, não só mostrando a moto, mas encantando pelo barulho também, porque isso reforça o lifestyle. Dinâmica de vídeo. Quando eu começo aqui, eu tenho muitas ideias prontas já para dinâmica de vídeo, porque o som já tá, entre aspas, pronto. Claro que muitas coisas vão ser inseridas ao decorrer da edição. E eu busco revelar as coisas aos poucos, principalmente quando eu tô falando de carro ou de moto.
Então eu trago primeiro cenas dos detalhes, aí eu abro para um take da moto inteira ou do carro inteiro. Eu acho que isso cria um mistério, um suspense que é interessante pro começo. Sempre uso esse tipo de coisa na introdução. Depois eu venho com as informações e nas informações eu troco a dinâmica e aí eu tento encaixar algum tipo de take final, seja aberto, seja fechado, para combinar com a trilha sonora. E veja bem, o maior desafio nesse projeto era criar um vídeo impactante de uma moto que tá parada numa loja. Então por isso que eu fui obrigado a usar artifícios de movimento de câmera, de efeitos especiais, efeitos sonoros, para trazer toda a movimentação que a própria moto oferece para o seu cliente. E esse foi meu primeiro vídeo falando sobre processo criativo. Acho que isso ajuda a entender como eu penso um projeto e qual é a melhor forma de contribuir para os projetos que forem acontecendo a partir daqui. Se você tem alguma dúvida sobre processo criativo ou sobre como extrair performance estética com pouca produção, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, dá um like e qualquer dúvida me manda na DM também. Me segue lá no Instagram, me manda uma DM. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima.